Terminou mais um mandato no Parlamento Europeu. Nestes 5 anos tivemos a pandemia, a guerra na Europa e perto dela, e muitas leis aprovadas, como nas áreas do ambiente e da governação económica, entre muitas outras. A nossa Europa quis ouvir a opinião dos principais protagonistas eleitos por Portugal, e é com especial prazer que tenho comigo o deputado Carlos Zorrinho. Muito obrigado. Um dos deputados mais influentes no Parlamento Europeu, professor catedrático, foi deputado da Assembleia da República, foi líder parlamentar, foi membro do Governo de Portugal e foi eurodeputado durante 2 mandatos. Durante este mandato presidiu a delegação do Partido Socialista, foi presidente da delegação do Parlamento para a África, Caribas e Pacífico e trabalhou em vários relatórios no âmbito da década digital, nos quais destaca o regulamento dos mercados digitais e o espaço europeu de dados em saúde. Carlos, se tivesse que resumir numa palavra o seu mandato, qual seria essa palavra? Foi um mandato muito difícil, porque nos confrontámos com situações muito difíceis, ao mesmo tempo muito gratificante, porque senti que, em alguns momentos, à minha dimensão, mas dei alguns contributos para a solução. No domínio, por exemplo, da transição verde, do Green Deal, fiz um relatório, o relatório do mecanismo um mecanismo transfronteiriço, o CBAM, que foi muito importante porque marcou todo esse pacote legislativo, o regulamento dos mercados digitais na área digital, o facto de ter sido presidente da Assembleia Parlamentar África, Caribas, Pacífico, União Europeia, e termos concluído o Acordo de Samoa, o Acordo pós-Cotonou, e esse Acordo de Samoa ter visto a sua dimensão parlamentar reforçada, são áreas, de facto, que me marcaram neste mandato. O maior desafio terá sido esse, a aplicação do Acordo de Samoa? Ou elegeria outro como o maior desafio durante este mandato? O maior desafio foi mesmo esse. Obviamente que ser relator na Comissão de Indústria, Investigação e Energia de um pacote legislativo como o da regulamentação dos mercados digitais, com todo o impacto que tem, enfim, é um desafio enorme, mas do ponto de vista geopolítico, do ponto de vista da globalização, do ponto de vista do mundo com que eu sonho e que eu desejo, acho que esse foi muito, muito importante. E o facto de, no final do mandato, ter sido também relator do Parlamento Europeu para a ajuda humanitária, ter sido eu a propor, o relator da nova estratégia inovadora para a ajuda humanitária, dando foco às crises esquecidas, também às crises atuais. Temos conseguido, na revisão dos fundos, na revisão intermédia, reforçar em 2,5 mil milhões os fundos para esse efeito. Dá aquela sensação não, certeza, de que o nosso trabalho toca às pessoas e que em cada dia melhoramos um pouco a vida de quem representamos. Isso é muito importante. Carlos, e o que é que correu pior? O que é que lamenta não ter conseguido e porquê? Eu estive a pensar um pouco, não é fácil, eu acho que não dependia de mim. O que eu lamento a falta de ambição conjunta da União Europeia em determinados momentos. E talvez o momento mais chocante foi quando a inflação subiu, em função da nossa posição em relação à Ucrânia, foi muito correta. Os Estados Unidos, por exemplo, lançaram o Inflation Act. A China fez uma fortíssima aposta também na sua indústria, na sua competitividade, e nós fizemos um simulacro, ou seja, aquilo que se chama o projeto de industrialização, ou nova industrialização, descarbonização zero, foi uma reformulação de fundos sem conseguirmos criar um verdadeiro fundo soberano, sem conseguirmos realmente perceber que precisamos juntos ter também potencial financeiro, potencial económico, ter recursos próprios para poder responder a estes grandes desafios, porque se ficarmos para trás, é a Europa, os europeus que ficam para trás, mas é o mundo também que fica pior. Na sua opinião, quais são os principais desafios para os próximos 5 anos? São desafios essencialmente de coesão interna, preocupa muito por razões diversas. A resposta que temos que dar à Ucrânia, onde continuamos a ter linhas fortes, mas também a questão do Médio Oriente, portanto, questões de coesão interna também pela aplicação dos fundos e pela convergência, e, por outro lado, a questão da relevância geopolítica da União Europeia. A União Europeia tem um papel fundamental para não permitir que o mundo se consolide em 2 blocos fechados e 2 blocos em contradição. E o seu papel de paladina de uma globalização ética é de facto um grande desafio e, enfim, se conseguir, é a grande missão desta parceria de referência de paz e de liberdade que é a União Europeia.
Carlos, quer deixar um conselho para aqueles que vão estar nesta casa nos próximos 5 anos? Vão ter uma experiência extraordinária. Esta casa é uma escola extraordinária de negociação. De tal maneira que muitas vezes os eurodeputados podem perder-se nessa beleza do jogo e da negociação. O meu conselho é que não façam negociação sem propósito, ou seja, que se foquem e que nessa negociação, nesse trabalho, se preocupem sempre em ver qual é a consequência final para as pessoas que representam. Porque isso também nos ajuda a fortalecer a democracia e a tornar, no fim do dia, também mais gratificante o nosso trabalho. Carlos, muito obrigado pelos 10 anos de trabalho por Portugal e pela Europa e muito obrigado por este testemunho. Quero só dizer que foi também um gosto estar aqui e que muito daquilo que eu sei, enquanto parlamentar, aprendi com os meus colegas e uma das pessoas que, pela sua postura, pelo seu conhecimento, pela sua amizade, mais mencionou, foi exatamente o Carlos Coelho. Muito obrigado.